existência de crédito tributário cobrado indevidamente, já assim reconhecido pelos tribunais ou em fase de discussão administrativa e ou judicial. Bom, dentre o crédito tributário que é exigido das empresas que devem, né, para a Fazenda Pública, é muito provável que haja crédito tributário cobrado indevidamente. O que eu quero dizer? Existem inúmeras ações nos tribunais em que se discute a exigibilidade de determinados tributos. Então, um exemplo aí que vocês devem conhecer é um exemplo marcante, né? Que até se chamou a tese vem sendo chamado como a tese do século, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, o que diz essa tese? O que foi reconhecido pelo STF? Que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. E que as empresas que pagaram PIS e COFINS sobre ICMS têm o direito de receber de volta aquele crédito tributário que foi pago, né? Tem direito de receber o crédito, né? Porque crédito tributário é quando a gente está falando do crédito que é de titularidade da Fazenda. Ao contrário, né, o contribuinte ele não tem crédito tributário, ele tem um crédito a receber da Fazenda. Então, se o contribuinte tem um crédito para receber da Fazenda, é porque ele pagou, né? E a gente está tratando aqui daquelas empresas que não pagaram, as empresas que devem crédito tributário para a Fazenda. Ora, se existe crédito tributário que foi cobrado indevidamente, que foi pago indevidamente pelas empresas, por outro lado, existe crédito tributário que foi cobrado indevidamente das empresas e que, uma vez não tendo sido pago, formou uma dívida composta por tributos incidentes sobre bases indevidas, né? Tributos que foram lançados pelo contribuinte através da documentação fiscal de forma equivocada, de forma seguindo a lei que foi declarada inconstitucional. Então, a existência de crédito tributário cobrado indevidamente, que já tenha sido reconhecido pelos tribunais ou que esteja ainda em fase de discussão administrativa ou judicial, movida pelo contribuinte ou movida em uma ação declaratória de inconstitucionalidade, não importa, é um crédito tributário que potencialmente pode ser considerado como indevido por aquele contribuinte que está sujeito a negociar exatamente aquele crédito com a Fazenda. Então, a partir do momento que o contribuinte confessa uma dívida tributária e se propõe a pagar aquela dívida, ele vai pagar aquela dívida considerando o cálculo feito equivocadamente, né? Aí, novamente a pergunta: vale a pena o contribuinte negociar com a Fazenda para incluir esses créditos tributários que estão sendo cobrados indevidamente, né? Se ele fizer o acordo com a Fazenda, ele vai estar solucionando o problema dele ou ele vai estar caindo numa cilada? Porque ele vai estar assumindo um crédito tributário que ele não tem responsabilidade total sobre ele. Não existe liquidez e não existe certeza sobre aquele crédito tributário. Por quê? Porque ele pode ser discutido, existem elementos jurídicos, existe a jurisprudência, existem as decisões dos tribunais que já reconheceram aquele crédito tributário, ou pelo menos parte daquele crédito tributário, como indevido. Daí, não vale a pena para o contribuinte entrar numa negociação para confessar um crédito tributário indevido. Mas, Marcelo, esse crédito tributário não pode ser discutido se o contribuinte fizer a confissão? Sim, né? Existem inúmeras decisões dos tribunais também que reconhecem que o contribuinte não pode confessar um crédito tributário que não existe, um crédito tributário que não foi lançado corretamente. Por quê? Porque foi fundado em leis reconhecidas como inconstitucionais, tá? Então, nesse aspecto, se existe, ou pelo menos é aventada a possibilidade, né, da existência de crédito tributário cobrado indevidamente, que já tenha sido assim reconhecido pelos tribunais, ou, né, que ainda esteja em fase de discussão administrativa, ou em fase de discussão judicial, ou mesmo que o contribuinte ainda nem entrou com nenhuma discussão, mas que
ele tem conhecimento, né, ou o seu advogado, ou o seu contador, ou a pessoa responsável pela gestão daquele passivo fiscal, tem conhecimento de que parte daquele crédito é indevida, não é uma solução que ele ingresse em um acordo, tá? Porém, mesmo que ele ingresse em um acordo e inclua esse crédito tributário que é passível de discussão no acordo, é possível que haja a exclusão de parte dessa dívida do acordo, né? Mas aí ele teria que entrar em um processo judicial. Ele pode fazer isso antes de entrar no acordo? Sim, basta que ele entre como pedido de revisão de crédito inscrito em dívida ativa, né? É o pedido de PRDI, pedido de revisão de débito inscrito. É possível que ele consiga a retirada de parte desse crédito. É possível que ele reduza essa dívida com base em argumentos fundados no reconhecimento da inconstitucionalidade da lei que exige aquele tributo? Sim. Por quê? Porque existem determinados tributos que a própria Procuradoria da Fazenda Nacional reconhece como sendo indevido, tá? Então existe. Deixa eu passar um link para vocês aqui, que é do meu site, que é um link que leva para a lista de dispensa de recorrer da Fazenda, tá? Vocês entrando nesse link aqui, ele redireciona para o site da Fazenda que tem a lista como é que é? A lista de a lista de deixa eu um pouquinho, a lista de dispensa de recorrer. São créditos tributários que a Fazenda não precisa recorrer em ações em que ele esteja sendo discutido. Ou seja, a Fazenda reconhece que aquele crédito tributário é indevido. De modo que, se você fizer o pedido de revisão de débito inscrito em dívida ativa, a Fazenda terá que reconhecer que aquele crédito é indevido e, consequentemente, deverá retirar da dívida parte daquele crédito, tá? Então, nesse aspecto, se houver um crédito tributário cobrado indevidamente, anotem esse link, eu vou colocar depois lá na descrição, porque aqui na tela não dá para copiar, né? Eu vou colocar aqui nos comentários também. E vi que tem algumas perguntas aqui. Deixa eu só terminar a exposição e eu já respondo, tá? Se vocês não se importarem de aguardar mais um pouquinho. Ó, esse aqui é o link que vocês podem copiar aí, tá? Lista PGFN. Isso aqui é um short URL desse link que leva vocês para essa lista, tá bom? Vou colocar aí, vou exibir aqui na tela também, tá? Bom, então é isso aí. Então, a existência de crédito tributário cobrado indevidamente, já assim reconhecido pelos tribunais, ou em fase de discussão administrativa e ou judicial, ou ainda que não esteja em fase administrativa ou judicial de discussão, tá? O contribuinte poderá entrar com a discussão a partir do momento em que ele entender que deve discutir essa dívida, tá? E aqui, o que eu coloquei? Grande possibilidade. Então, isso aqui é importantíssimo destacar, tá? Grande possibilidade de redução expressiva da dívida e de obter a suspensão de sua exigibilidade através dos meios próprios. Então, aqui eu já antecipei para vocês quais seriam os meios próprios de pedir, de requerer de ter concedida a suspensão da sua exigibilidade, né? Através do pedido de revisão de débito inscrito em dívida ativa e também através de ações judiciais próprias para isso, tá? E aqui a gente pode conseguir também, aqui, como profissionais, nós temos a possibilidade de ter ganhos com isso, né? Por participar do resultado. E foi o que eu coloquei aqui no final. Excelente nicho que pode ser explorado a partir do nicho de gestão do passivo fiscal.
com resultados econômicos ainda mais expressivos, né? Equivalente ao de recuperação de crédito e de realinhamento da carga fiscal. Por quê? Porque você vai estar reduzindo o passivo fiscal daquele seu cliente, né? A partir do momento que você reduz o passivo fiscal daquele cliente, você pode ter, ou pelo menos você tem a expectativa de ser remunerado proporcionalmente por isso.